Eu treinei por 4 anos para correr apenas 9 segundos nos 100 metros. E tem gente que não vê resultado em 2 meses e já desiste. E é com a frase dita pelo recordista mundial dos 100 metros rasos Usain Bolt que a gente vai começar a falar sobre periodização no penúltimo vídeo da série Descomplicando o Treinamento. Vem comigo! Bom, a periodização nada mais é do que sessões de treinamento organizadas de forma estruturada para que a gente consiga alcançar performance num determinado período de tempo. Nos vídeos anteriores aqui da série a gente viu que após sessões de treinamento, o nosso corpo precisa de um tempo para se recuperar. Então aprender a ajustar essas sessões de treinamento para que uma não interfira sobre a outra é de extrema importância para o resultado final da competição. É importante ressaltar que a periodização de modalidades individuais e de modalidades coletivas são completamente diferentes, tá? Enquanto um atleta de modalidade individual, como atletismo, por exemplo, se prepara para 1, 2 ou no máximo 3 competições importantes no ano, atletas de modalidades coletivas chegam a competir 2, 3 ou até mais vezes durante a mesma semana. Existem então 2 grandes modelos de periodização. O modelo russo, criado por Matveyev ali nos anos 50, e o modelo de periodização chinesa. Se a gente for olhar aí o histórico olímpico, tanto a Rússia quanto a China sempre foram grandes potências esportivas. Mas o que difere esses países é principalmente a sua população. Se a gente pegar o exemplo da Rússia, eles têm cerca de 140 milhões de habitantes, enquanto a China tem 1,4 bilhões de habitantes. Chega a ser 10 vezes mais que a Rússia. Mas aí vocês vão me perguntar, tá, Gustavo, o que tem a ver a população com o modelo da periodização desses países? Tudo. O modelo chinês ele é voltado para performance de curto prazo, ou seja, os atletas chineses só conseguem aguentar cerca de 1, no máximo 2 ciclos olímpicos, porque são treinamentos muito intensos voltados prioritariamente para a especificidade da modalidade de cada um. Os treinos para esses atletas chineses são treinamentos muito intensos e muito extenuantes, e tem muita chance de lesão, mas a China faz justamente isso porque enquanto tem um atleta se machucando, tem outros 10 chegando na fila esperando. Ou seja, a China tem mais de 1 bilhão de habitantes, sempre vai ter matéria-prima disponível para eles. Já a Rússia não pode se dar ao luxo de perder seus melhores atletas, porque eles têm 10 vezes menos habitantes que a China. Eles não têm tanta matéria-prima disponível. Então a metodologia russa é voltada para performance de longo prazo, que visa o atleta conseguir manter sua forma física por 2, 3 ou até 4 ciclos olímpicos. Esse modelo russo sofreu algumas alterações e adaptações ao longo do tempo, mas no geral ele é o principal modelo utilizado para a montagem dos planos de treinamento. Então vamos lá, quando a gente vai construir ou elaborar uma periodização, a gente precisa levar em consideração alguns pontos gerais e específicos. São os pontos gerais então, o tempo até a competição, as capacidades físicas necessárias durante a prova e o tempo de treinamento que o atleta vai ter disponível. Já como pontos específicos, a gente pode ter a condição física com que o atleta chega, os fatores climáticos do local onde vai ser a competição, fatores sociais e psicológicos em que o atleta está inserido e até mesmo a relação do ambiente de treinamento com o ambiente da competição. A organização correta para qualquer plano de treinamento precisa ser feita através de ciclos, e a gente classifica eles como micro, meso e macro ciclos. Existem ainda os ciclos anuais e os ciclos olímpicos, mas a gente não vai se focar tanto neles. Os microciclos, então, são um conjunto das sessões de treinamento que pode ter duração de 3 a 15 dias, dependendo do que se busca trabalhar em cada um deles. Os microciclos mais convencionais são microciclos de 7 dias, ou seja, cada semana corresponde a um microciclo no treinamento. Nele, então, a gente pode observar principalmente resultados de curto prazo e organizar alguns aspectos como o tempo de descanso e até mesmo os estímulos que serão dados em cada sessão. Os mesociclos, então, eles possuem uma duração de 3 a 6 semanas, ou seja, eles são o conjunto dos microciclos que buscam desenvolver alguma capacidade específica no atleta. Como exemplo, a gente pode citar o ganho de força ou o ganho de velocidade máxima também. Já os macrociclos, que são o maior ciclo que a gente tem, são o conjunto dos meso e dos microciclos organizados para que o atleta consiga abranger todas as capacidades físicas que serão utilizadas na competição. Esses ciclos eles podem ter duração de 1 mês até 1 ano, dependendo do objetivo do aluno ou do atleta. Nesse ciclo, então, a gente consegue programar a melhora das capacidades gerais, as capacidades específicas, o período pré-competitivo, o período competitivo e até mesmo o período de destreino, que é extremamente importante no treinamento. A gente já conheceu alguns modelos de periodização, já vimos como funcionam os ciclos, então a partir de agora a gente vai começar a ver como se compõe uma estrutura de periodização do treinamento. A gente vai começar então falando do período de preparação geral do treinamento, que é o período que a gente conhece no atletismo como base. E é o período que o atleta mais sofre com os treinamentos. É nesse período que o atleta realiza sessões de treinamento com altos volumes e baixas intensidades. Ele pode ter uma duração de 2 a 4 meses, dependendo da modalidade que o atleta realiza, e busca desenvolver capacidades gerais, como o ganho de força e o ganho de capacidade aeróbica.
E agora, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou entrando na etapa do treinamento que a gente chama de período específico. E como o próprio nome sugere, nesse período a gente busca trabalhar as capacidades específicas que a gente vai utilizar durante a prova e a competição. No meu caso, como provas de velocidade, eu utilizo muito força potente, força rápida e resistência à velocidade. Nesse período, então, o atleta aumenta principalmente a intensidade do treinamento, diminui os volumes e deixa os intervalos muito maiores para conseguir ter a maior qualidade possível ao longo do treino. Esse período ele não tende a ser tão longo, ele chega a durar de 2, no máximo a 3 meses, porque o atleta ele não consegue manter por tanto tempo a qualidade e a intensidade das sessões de treinamento. E assim que a gente finaliza o período específico, a gente entra no que a gente chama de pré-competitivo e competitivo. E aqui começa a ocorrer o que a gente chama de supercompensação do treinamento, que é o que eu vou falar mais pra frente para vocês. Essa etapa costuma durar de 1 mês a no máximo 45 dias e é nela que o atleta costuma estar na melhor forma possível. E diferentemente do que muita gente pensa, é no período competitivo que o atleta menos treina. Justamente porque é nessa etapa do treinamento que o atleta busca manter a manutenção das capacidades físicas e da performance. Ou seja, até podem haver ganhos de performance nesse período, mas é proibido que o atleta perca suas capacidades físicas. Então sim, um dos pontos mais importantes no período da competição é o descanso após as sessões de treinamento. Por fim, a gente entra então no que a gente chama de período de destreino, que ele também precisa ser programado e é de extrema importância e que, como o próprio nome sugere, é uma perda temporária da performance do atleta em decorrência de todo o desgaste que ele sofreu ao longo das sessões de treinamento no ano. Mas, como eu falei, isso também precisa ser programado para que o atleta não tenha perdas significativas ao longo desse período. Aqui nessa imagem, então, a gente tem as maneiras mais habituais que a gente costuma dividir os períodos de treinamento ao longo do ano. Pode haver, então, 1, 2 ou até 3 períodos competitivos ao longo do ano, e no meu caso, o modelo mais parecido é o modelo da linha D, no qual eu tenho 2 períodos competitivos ao longo do ano, um ali normalmente por junho e julho, e o segundo normalmente lá por setembro e outubro. Ou seja, de forma geral, eu acabo dividindo o meu ano em 2 macrociclos de 6 meses cada um. Mas voltando então ao assunto da supercompensação que eu tinha falado para vocês lá atrás. Ela ocorre sempre que se realiza um estímulo e se dá tempo suficiente para o nosso organismo se recuperar. Basicamente, a supercompensação é uma resposta fisiológica ou uma adaptação fisiológica que deixa o nosso corpo preparado para um possível novo estímulo. Por exemplo, a utilização do glicogênio muscular como fonte de energia. Após eu realizar uma refeição, então, esses estoques eles serão preenchidos um pouquinho além da capacidade habitual deles. E após determinado período de tempo, caso isso não seja utilizado, volta ao tamanho normal. Eu trouxe para vocês um gráfico para ajudar a entender um pouco a supercompensação de forma bem simples. Após ser dado um estímulo, então, nosso corpo entra em estado de exaustão e se inicia um processo de recuperação que pode durar de 24 até 72 horas. A qualidade dessa recuperação vai depender principalmente do nosso tempo de descanso e da nossa alimentação, então é importante, após o treinamento, a gente dormir e comer bem. Após esse período de recuperação, então, acontece o que a gente ganha de melhora do condicionamento físico, e é ali que é o momento ideal para a aplicação de novos estímulos. Mas caso isso não seja feito num período determinado de tempo, começa a ocorrer o que a gente chama de processo de involução. Então é aí que está toda a mística da periodização do treinamento. É dar os estímulos nesses momentos corretos para aproveitar esses momentos de compensação e de adaptação do nosso organismo e também fazer com que o atleta chegue lá na competição com o máximo de desempenho possível. Portanto, a periodização ela não é como uma receita de bolo, que tu simplesmente segue a receita e depois tira o bolo pronto lá do forno. Mas ela também não é sorte, porque é preciso fazer todo um controle de intensidades, cargas e volumes com os atletas durante as sessões de treinamento. Além também de que existem fatores externos, como eu já tinha citado, como fatores climáticos do ambiente, fatores sociais, psicológicos, que muitas vezes fogem do controle do treinador e do atleta. Eu espero então que tenha ficado claro que para a gente fazer uma periodização, um planejamento de excelência, é preciso pensar a longo prazo, tá? Então não adianta nada tu chegar faltando 2 semanas para realizar uma competição ou um teste físico e se matar treinando. Então, como a gente começou o vídeo com uma frase reflexiva, é justo que a gente termine com outra, que é a seguinte: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Por hoje é isso. Se eu falei alguma coisa errada ou ficou alguma dúvida, comentem aí. E na terça que vem eu volto com o último vídeo da série Descomplicando o Treinamento. Valeu!